Então vamos continuar então, né, pessoal? A gente criou aqui essa classe, né, pessoa, né, com endereço e usuário, e agora a gente vai criar uma classezinha para poder receber uma requisição e validar ela, né? Ou seja, checar se aquela se aquela se aquilo é válido, né? Ou seja, se aquele usuário e senha é válido, ok? Antes de mais nada, vamos aqui no WebInf, vamos criar aqui uma paginazinha JSP, vou chamar ela de index, né? Beleza, ó. Loja virtual, ok. E aí aqui eu vou botar é, peraí, vamos fazer a coisa mais devagar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só explicar o que eu estou fazendo. A gente vai fazer uma aplicaçãozinha simples para uma loja virtual. O primeiro passo que a gente vai fazer é com a autenticação do usuário. Então, a gente vai fazer uma tela de login e essa tela de login vai validar o usuário e senha digitado na tela, ok? Basicamente, é isso que a gente vai tentar fazer aqui, beleza? Então, o que que eu fiz? Eu criei uma paginazinha JSP. O JSP, só complementando aí a informação, ele é uma mistura de HTML com Java, certo? Então, você consegue ter código Java e consegue ter código HTML no mesmo artefato, digamos assim. Como é um artefato de front-end, então ele não vai ter muito Java. Muito Java que eu digo assim, né? A gente não vai fazer uma programação da lógica do negócio aqui dentro, né? Isso é só um front-end. Então, por isso que a gente vai fazer uma coisa mais simplória. Basicamente, o que a gente vai colocar aqui, a gente criou aqui, ó, né, uma tag de formulário, essa tag form aqui, tá vendo? Essa tag form tem alguns atributos que a gente precisa preencher, como, por exemplo, o método. Eita, parei, Guilherme, você fez besteira. O método, que vai ser, no nosso caso, get, ok? Poderia ser post, só para relembrar aí a questão de HTML, get e post, né? Você tem duas formas de enviar requisição HTTP, via get ou via post. Get, você consegue passar sem necessariamente expor os parâmetros, né, a passagem de parâmetro, e o post você pode expor na própria URL os parâmetros desejados, ok? Então, criei aqui disse o método, coloquei aqui que vai ser do tipo get, e a action, ou seja, quem que vai responder a essa ação. Uma vez que eu submeto esse formulário, quem que é o cara que vai ser responsável por receber essa requisição e tratar? Eu estou mandando essa requisição para o Autentica, ok? Agora eu vou botar aqui, ó, usuário. Vou criar um campo aqui, né? Input, input. Vou colocar type, é do tipo text, certo? Name, eu vou ter que botar um name nele. Vou botar o usuário mesmo. Beleza?
que eu posso encerrar ele. Vou dar um pulinho aqui por garantia. E aqui eu vou botar na senha, eu vou digitar aqui, ó, senha, type. Deixa eu fazer dessa forma, depois a gente vai ver que tem um jeito melhor de fazer, tá, pessoal? Para mascarar a senha. Mas eu vou deixar exposto por enquanto, só para a gente poder fazer nosso exemplo. Name, senha, né? Fim da... E vou botar aqui um input type submit. Input type igual a submit. Beleza? Então, olha só o que a gente está fazendo, ó. Mandei ajustar automaticamente com a titica. Para aí. Pular um linha aqui também. Beleza. Olha só, eu fiz uma páginazinha HTML com usuário e senha, né? Tipo um formuláriozinho. E na hora que eu vou botar um botão de submit. Esse botão aqui, quando eu clico, ele vai chamar quem? O autentica, ok? Se a gente quiser, quer ver? Isso aqui eu consigo fazer assim, ó. Professor, Opa! eu só não entendi muito bem qual é a diferença do get para o push. O get e o post são métodos para a gente poder fazer requisição HTTP. O get, vamos lá, você já viu aquelas URLs que é assim, por exemplo, ó, www.site.com.br, e aí você faz uma requisição, ele bota aqui, ó, usuário igual Antônio e senha igual 1, 2, 3. Você já viu uns sites que complementam com umas coisas parecidas com isso? Isso Sim, daqui é passagem de parâmetros. Você está dizendo o seguinte: estou passando como parâmetro esse usuário com esse valor, estou passando essa senha com esse valor e por aí vai. Esse método é o método que a gente chama de método POST. Ou seja, você pode expor na URL os parâmetros. Outra forma que você pode fazer é o método GET. O GET, ele não expõe. Então, a URL, em teoria, pararia aqui, ó. Se fosse o GET, seria assim, ó. A requisição no browser aparece desse jeito. Vamos lá, prós e contras. Quando você usa o GET, você consegue esconder essas informações, então facilita, por exemplo, você vai passar certos parâmetros que você não quer que seja do conhecimento do usuário. Então você pode esconder isso dentro do GET. Mas às vezes você pode precisar da URL com o parâmetro. Por exemplo, um site para verificar, sei lá, número do pedido, né, de compra seu. Cara, às vezes você não precisa nem validar se você está autenticado, né? Porque às vezes pode ser uma coisa tão trivial e simples, né? Que uma informação que não seja tão relevante. Às vezes você pode já pedir, botar um URL com o número do pedido já no navegador, entendeu? Para ele já abrir a página direto, sem necessidade você entrar no site, ficar buscando as coisas, entendeu? Você já manda o link com o ID que o cara vai consultar. Então tem essas duas formas, né? Dependendo da situação, uma pode ser mais interessante que a outra. sim, top. Show. Aquele BR ali que você botou no final de usuário e de senha é o .com.br, né? Não, é pula linha. Ah, tá, Isso beleza. aqui é pula linha. Ó, se Beleza. eu, se eu, é porque aqui agora, eu vou fechar essa janela aqui, deixa eu ver. Que eu close, save. Fechou. Ó, se eu abrir esse cara aqui, eu posso pedir aqui para abrir com Web Page Editor. Então ele vai já tentar decodificar o HTML para mim. Cadê? Tá carregando.
É. Pessoal, por alguma razão ele não está funcionando aqui deixa eu ver se eu abro aqui direto, ó. Loja virtual, web content, web, está aqui, ó, JSP, tá vendo aqui? Vamos ver se eu abro ele. Escolher aplicativo, ver se eu consigo abrir ele no Chrome, Google Chrome, Word, pelo menos o Safari, não tá aí não? Não, nem o Safari. Todos. Se vai. Ah, não. Ele abriu. Ah, não tem problema não. Vamos tentar rodar assim mesmo. Então vamos lá. Eu botei o server aqui, né? Esse aqui. Vou fazer um deploy da aplicação. Isso aqui é o deploy, tá, pessoal? Você tem um servidor, é como se eu pegasse a aplicação e jogasse ela para dentro do meu servidor de aplicação. Ok, ó, meu servidor de aplicação está aqui, ó, ele está tá stopped, está parado. Eu vou mandar executar ele, né? Vou dar um run, um start nele. Ó, startou e está sincronizado, ou seja, essa aplicação, em teoria, está funcionando lá. A gente vai no navegador rapidinho, ver se a gente consegue localhost. Normalmente é 8080, né? Vamos ver, 8080 barra loja virtual. Não foi. Deixa eu ver se está rodando na 8080. Não está. Vamos ver qual é a porta que ele está rodando. Properties. Ué, 8080. Loja virtual. Vamos ver por que ele não está pro localhost 8080. http localhost 8080. Não foi. Not available barra virtual. Vamos ver se. Será que pode ser alguma coisa da minha máquina que tá. Hum,
Vamos lá. Properties. Monitoração. Baston Cat. Conf. WebXML. Hum, hum, hum. Tá esquisito isso aqui, porque em teoria, se ele tá rodando, ele tinha que pelo menos. Tentar rodar um outro aqui, ver se vai demorar tanto quanto. O que será que está demorando muito? É a conexão? Na verdade não está demorando. Ele, na verdade, o servidor Apache que eu instalei, por alguma razão ele não está levantando corretamente. Quando eu tento acessar ele, ele está me retornando um erro. Então, assim, alguma coisa no servidor Apache que eu fiz download, entendeu? Entendi. Hum, por alguma razão ele não está. Pessoal, isso aqui vai ser complicado. Isso eu consigo baixar o JBoss por fora. Pode ser o Whitefly. Também é levinho.
Whitefly tá indo rápido. E aqui... Tá baixando aqui, ó. Tá em 13%. Demorar um pouquinho. Enquanto isso, a gente só repassa, né? Então, a classe pessoa, né? Com endereço e usuário sendo elementos que fazem parte dessa classe pessoa. Eu podia aumentar a multiplicidade das coisas se eu quiser, mas não é o caso. E aí o que a gente fez foi isso, a gente criou essa classe e aí a gente criou uma paginazinha HTML simples, só mesmo para a gente poder ser o front-end aí da nossa aplicação, né? Ou seja, ser a interface. Só que no caso agora você está usando aquele Weedfly, né? É, eu vou mudar aqui para ver se ele funciona, porque o Apache, é porque assim, vamos lá. Você está configurando, quando você coloca um servidor de aplicação numa máquina, tem várias questões que entram aí. Você instalou o servidor de aplicação, você tem que ver se ele está configurado corretamente, se ele estiver rodando, tem que ver se ele não está conflitando com outra porta de outro serviço. Então você tem que verificar a questão de firewall, seu firewall não pode bloquear na porta que ele estiver operando, e a porta que ele estiver operando não pode ter outro serviço concomitante, senão vocês vão ficar sem saber para onde olhar. Então, são pontos são pontos relevantes a serem considerados. Eu instalei aqui o Wildfly e ele está rebutando aqui a IDE. Então, esperar terminar de rebutar para a gente continuar. Professor, Oi? você falou que você trabalha na área de gerenciamento de bancos de dados, né? Também Você acha que é uma boa área, uma má área, sim, ou como é que você acha? Então, ultimamente tem crescido bastante essa área de gestão de dados, né? Assim, quando eu falo dados, eu estou falando como um todo, né? Estou falando de engenharia de dados, estou falando de ciência de dados, estou falando do próprio banco de dados. São áreas que estão crescendo muito ultimamente. As pessoas estão vendo o quão valioso é você ter um conjunto de dados para você jogar seu Power BI aí da vida, né? Então, o pessoal tá usando bastante assim esse recurso, essa área. Então, é uma área que está em crescimento, assim. Se você for pesquisar aí o que as empresas têm contratado massivamente, eles têm procurado muitos profissionais dessa área de dados. O problema é que, assim, ciência de dados, você não só estuda um banco de dados específico, né? Ciência de dados, você vai aprender um pouco de matemática, estatística, IA, né? Machine learning, por aí vai. Assim, você acaba é, é, navegando em diversas fronteiras, né? Em diversas frentes. É, Enquanto engenharia de dados é prover a estrutura para isso tudo funcionar. Então você vai estudar vários ambientes diferentes, né? Os ambientes servidores de bancos relacionais convencionais, bancos não estruturados, sistema de arquivo,
Hadoop, né, o ecossistema Hadoop, e por aí vai, ou seja, é outra gama de coisas assim que é importante conhecer, mas é uma área excelente que tem pago muito bem os profissionais, tá tendo bastante demanda, principalmente no exterior. Ó, para você ter uma ideia, a Petrobras ela fez internamente, ela criou o que eles chamaram de prova de certificação. É uma prova que certifica os cientistas de dados. É, acho que só até hoje, acho que só 70 passaram, mas também só teve uma edição, né? Nem todo mundo se inscreveu, né? E por aí vai. Mas tivemos esse número de cientistas de dados certificados. E aí eles consideram uma área tão importante que eles deram um destaque para isso, né? Ou seja, você tem os cientistas de dados que são certificados, mas ninguém fala do restante. Então, assim, ganhou um destaque mesmo. É, é uma área que está numa crescente muito boa, muito interessante. E outra coisa, assim, o que seduz também na área de banco é que dificilmente ele fica obsoleto, né? Banco de dados é uma coisa que vai, enfim, o sistema você joga fora, a tecnologia você muda, mas os dados, né, jamais. Beleza. Tentando abrir aqui o bendito, né? Vamos lá, Eclipse. Não me decepciona, não. É, certas coisas que a gente não entende. Mas no caso também é melhor entrar como concursado também, não? Concurso público. Olha, cara, concurso público é uma boa alternativa. O que eu costumo falar em relação ao concurso é o seguinte: depende, para começo, assim, depende do seu perfil pessoal. É, o concurso público, ele vai te garantir uma estabilidade, ou seja, dificilmente você vai correr risco de não ter o seu emprego, né? Então, você vai ter uma estabilidade no sentido de que você mantém aquele emprego por mais tempo. É, em contrapartida, você tem a questão dos ganhos, né? Uma pessoa que ganha no concurso público normalmente ganha menos do que ganharia se ele tivesse na iniciativa privada. Então, em termos de ganho, você ganha muito mais se você estiver na iniciativa privada do que se você estiver no concurso público. Por melhor, às vezes, que ele seja, né? Então, você pegar um concurso público aí dos que melhores pagam aí na área de TI, né? Vamos dizer assim, você só tem você não, se bobear, você recebe menos do que você receberia se você tivesse uma dessas majors aí, nas grandes empresas aí de TI, né? Então, é um ponto a ser considerado. Então, se você for olhar pelo lado de ganho, você vai ganhar mais se você tiver na iniciativa privada. Porém, se você quiser estabilidade, aí você tem que procurar o concurso público. Mas outro ponto também que tem que ser considerado é que essa questão de estabilidade é uma coisa que é muito flutuante, né? Não existe uma garantia das coisas. É, quando eu entrei na Petrobras, eu imaginei que a Petrobras fosse para a vida inteira. E não sei, hoje eu não sei te dizer, assim, com as medidas que a Petrobras tem tomado, não vai demorar muito para ela começar a demitir. Ah, mas não pode, você fez concurso. Cara, eles vão achar uma brecha, vão arrumar um jeito e vai fazer acontecer, né? Porque eles estão alegando que precisam e aí é o jeito que eles vão, uma hora eles vão fazer isso. Então você sente um pouco essa ameaça, né? Digamos assim. É, mas em contrapartida é o que eu falo, estou na Petrobras há 13 anos. A Petrobras nunca atrasou um dia de salário, né? Sempre pagou em dia certo, o valor que eu tinha que receber, bonitinho, assim, nunca errou. Comigo ela nunca errou. Então eu tenho uma estabilidade da questão do emprego, porém, em contrapartida,
eu vou me contentar com os ganhos, né, que a gente tem. Cara, pô, meu eclipse tá me boicotando na aula de hoje, hein? Jesus amado. Para aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar onde que eu posso. Tenta usar o outro, não? Pois é, qual? Aí você me pegou. Não, eu só tenho o Eclipse na minha máquina, eu não tenho outro IDE. Eu teria que instalar. Nó. Gente, que doido. Cara, rapaz, eu uso isso várias vezes por semana, assim, por dia. Porque, pô, eu uso para minha tese, né? Então eu tô implementando esse trem toda hora, eu abro esse trem. Não me dá dor de cabeça. Agora quer fazer bonito. Bem, acho que isso aí vai. Ó, o Zoom tá terminando aqui a conexão, eu vou desconectar e voltar. Vou tentar pelo menos ganhar tempo com outras coisas. Então, interromper o compartilhamento.